Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a mais um planejamento de trabalho aqui comigo. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 16 de julho. Estou gravando esse vídeo bem antes, vocês estão vendo ali, daqui a 3 dias, porque eu vou pegar a estrada, eu tenho um compromisso em São Paulo nesse dia 16, né? Especificamente nesse dia 16, mas vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho, tá bom? Como sempre, eu lembro a vocês para deixar para se inscrever no final. Vai que você não gosta do tipo de conteúdo, lembrando a vocês que esse aqui é um planejamento pessoal e eu trabalho ao vivo, então a minha criação de cenário sempre vai prevalecer em cima do que eu pretendo fazer ao vivo. Eu não te dou dicas de entradas, eu não te dou tips, palpites, e também não faço bilhetes prontos, tá? O meu intuito aqui é fazer um planejamento profundo, né, de forma aprofundada, para gerar para você, para munir você com o maior número de informações possíveis para que você possa trabalhar da melhor maneira possível. Eu trabalho ao vivo. Se você trabalha pré-jogo ou de forma recreativa, não tem problema nenhum, espero que eu consiga te ajudar, tá bom? Aqui embaixo você vai encontrar todos os links que você precisa. Se você não entender algum termo, tem o meu site ali embaixo para você poder fazer o meu curso, tá? No primeiro comentário fixado você vai encontrar como que funciona aqui o meu PDF de apoio, que tem todas essas competições disponíveis, tá? E também para participar de um bônus de R$30, né? De um sorteio para um bônus de R$30. Um bônus não, né? Uma banca de R$30 na Betfair, que é minha parceira aqui do canal. Beleza? Vamos começar então? Eu vou voltar aqui. Eu não estou usando hoje o radar esportivo, porque o radar esportivo só vai até 3 dias para frente, né? Então eu vou utilizar o nosso velho e conhecido SofaScore, tá bom? Vamos seguir a cartilha do Brasileirão Série A, o Brasileirão Série B, vou passar na Argentina e depois passo também na Noruega e na Suécia. Lembrando que já temos o início da Bundesliga 2, começou na sexta, mas já tem jogos no sábado. Também começou a Polônia, começou a Eslovênia, começou a Rússia, começou a Suíça, enfim, está começando vários campeonatos. Mas eu vou deixar para analisar um pouco mais de forma tardia, né, daqui a 3, 4 rodadas, para a gente também ter um pouco de informação das equipes, tá? Por isso que eu não vou colocar também no PDF. Vamos para lá? Vamos começar? Internacional e Atlético Paranaense e Internacional. O que mais complica aqui é a questão das odds, né? Como é um jogo muito para frente, eu não sei muito bem como é que vai estar as odds. Vou puxar umas odds aqui do nosso amigo FlashScore, né? Do SofaScore não, FlashScore. Vou até puxar ele para cá, ó, para ficar mais fácil para a gente, né? Tá aqui, ó, 2,15 a odd do Atlético Paranaense, 3,40 a odd do Inter. Então já temos aqui o que a gente precisa, que é a nossa questão de cotação. Vamos pular então para o PDF de apoio. Vou tentar fazer um vídeo um pouco mais rápido hoje, porque temos bastante competição. Vamos lá. O CAP dentro de casa, o CAP que vem de uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil em cima do Bahia, passou um susto ali, mas conseguiu classificar. O CAP tem 4 vitórias em 7 jogos, vem crescendo bastante dentro de casa, né? Deixa eu tirar esse fone aqui. Para quem conhece o time do CAP, nas últimas temporadas, o CAP sempre foi muito bem dentro de casa e às vezes não era assim tão forte fora. E esse ano o CAP vem fazendo também uma campanha muito boa fora de casa. Dentro de casa, 57% de vitória, também saiu na frente em 57%, falhou pouco em marcar, mas vem sofrendo gols com uma determinada frequência, né? Vamos dizer desse jeito. O Internacional tem 3 vitórias em 8 jogos e venceu apenas 38% dos jogos fora de casa. O Inter foi o primeiro a marcar em 50% das vezes que jogou fora. Isso me passa uma impressão boa até do time do Mano Menezes. O Inter que vem de uma vitória no último lance contra o time do América, num gol que ficou ali dependendo do VAR nos últimos minutos. O Inter também falhou pouco em marcar e ficou poucos jogos também se sofrer gol. O que me chama a atenção aqui é que ambos os times, tanto o CAP quanto o Inter, sofrem uma média de 1 gol por jogo em média, tá? Coisas de criação. O CAP cria em média 1,30 de gols esperados por jogo e marca em média 1,57, está dentro do esperado. Isso daqui que me chama um pouco de atenção, ó. Dentro de casa o CAP cede quase que 1,60 gols esperados por jogo e sofre 1. Tem uma diferença ali
entre as chances cedidas, chances claras cedidas, e os gols tomados. Isso pode indicar uma deficiência do adversário, óbvio, mas também pode indicar um bom desempenho, obviamente, do seu goleiro, seu arqueiro, né? O Inter, em relação a gols marcados, fora de casa não é muito de marcar gol, 1,13, e de sofrer também não toma tanto. O que me chama mais atenção aqui é o primeiro tempo do Cap. Me parece realmente que o Cap vem para cima no primeiro tempo. Quase 50% das primeiras etapas ele venceu, só perdeu um jogo desses que disputou, só um primeiro tempo dos que disputou dentro de casa, fez 7 gols e tomou 2, tá? Não sofreu gol em 71% dos primeiros tempos. O Inter não venceu nenhum primeiro tempo, perdeu apenas um, empata bastante, né? Falhou em marcar em 75% das primeiras etapas e não sofreu gol em 63%. Aqui a gente já tem um cenário meio que estruturado, né? Se o Inter empata tanto, não necessariamente a gente precisa que o Inter perca o primeiro tempo para gerar uma oportunidade de trabalho. Basta que o Cap, com uma odd ali de 2,15, então a gente vai ter uma odd do Inter a 3,40, basta que o Inter realmente comece com dificuldades, sendo empurrado para trás, para que exista, às vezes, um valor de trabalhar contra ele, em lei a ele, buscando uma correção. Lembrando que, com esse tipo de cotação do Inter a 3,40, não necessariamente a gente precisa do gol. Basta que o Inter esteja jogando bem abaixo para que a gente tenha uma correção de preço, tá? Então, isso aqui inicialmente já me chama a atenção. Quando eu venho para o segundo tempo, aí fica uma briga de foice, vamos dizer assim. O Atlético Paranaense tem uma queda muito acentuada no seu desempenho e o Internacional dá uma crescida de 0 vitórias nos primeiros tempos, passa a vencer quase 40% das segundas etapas e perdeu apenas 13% dos segundos tempos. Então cresce ofensivamente, melhora o aspecto de não empatar tanto, né? Perde um pouco menos. Então realmente, se for buscar alguma oportunidade de match odds, acredito que o primeiro tempo seja mais interessante. Em relação a bolas paradas, o Cap não é isso tudo, não é um suprassumo nesse quesito, mas o Inter vem sofrendo bastante gol de bola parada. 6 gols de escanteio, bola parada, lateral para a área e 4 gols de cabeça. Isso pode ser, sim, um fator decisivo. Afinal de contas, para quem viu o jogo do Cap com o Bahia, o Cap utilizou de uma bola parada para conseguir marcar o gol para desafogar ali, tá? O Inter não puxa esse jogo para gols em relação a 2,5, talvez 1,5. E o Cap também não costuma ter jogos muito overs assim dentro de casa, tá? Os momentos dos gols me chama a atenção os minutos aqui a partir dos 70. A gente tem o Cap sofrendo em média 34% dos gols a partir dos minutos 70 e fazendo bastante gol dos 81 aos 90. Isso aqui provavelmente tem a ver com situações de contra-ataque, né? Caso já esteja em vantagem. O Inter também tem uma incidência bem forte de gols nos minutos finais, tá bom? Então, desse jogo aqui, o que mais me chamou a atenção foi a situação de buscar uma correção de preço do Inter no primeiro tempo. Eu nem vou marcar aqui porque o radar esportivo não me permite 3 dias para frente, tá bom? Avaí Santos é o próximo jogo, mas aqui no meu PDF de apoio é Flamengo e Curitiba. Já estou vendo a odd aqui do Flamengo a 1,30, né? Cotação que eu não costumo trabalhar no Brasileirão, mas eu vou chamar a atenção para uma situação. O Flamengo joga hoje, estou gravando esse vídeo no dia 13, o Flamengo joga hoje com o Atlético Mineiro e apesar de não ter relação direta, porque são competições diferentes, o Flamengo vai jogar com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, jogo da volta, com uma desvantagem de 1 gol. Esse jogo contra o Coxa, ele tem uma ligação emocional. Se o Flamengo não vencer o Atlético Mineiro, se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, uma competição que paga muito, isso obviamente mexe na pressão em cima do Dorival, vai mexer um pouco na necessidade que o Flamengo vai ter de levar a sério, mais a sério ainda, o Campeonato Brasileiro. Então, talvez, dependendo do cenário de hoje à noite que eu estou gravando esse vídeo, o Flamengo possa entrar nesse jogo contra o Coxa um pouco mais empenhado. Mas mesmo assim, para os meus métodos, uma odd de 1,30 no Brasileiro, ele não está... ele está descartado, tá? Ele não está dentro dos meus parâmetros. Mesmo assim, a gente tem um Coxa que ainda não venceu fora de casa, né? Então realmente é um adversário muito, muito difícil o fato de pegar o Flamengo no Maracanã. O Coxa tem
14% dos jogos que ele fez fora onde ele saiu na frente. Então, para você que vem buscar um cenário de estar a favor do Flamengo no primeiro tempo, pode ser uma situação interessante. Se a gente buscar aqui, vou descer rápido que não vou fazer esse jogo. Se a gente buscar o desempenho do Flamengo no primeiro tempo também, são quase metade dos primeiros tempos que o Flamengo consegue vencer, não perdeu nenhum, falhou pouco em marcar e sofre poucos gols. O Curitiba tomou 11 gols nos primeiros 45 minutos, não venceu nenhum primeiro tempo e perdeu 86% desses primeiros tempos. Então aqui a gente tem um cenário também, se você vem trabalhar, com uma possibilidade muito grande de a gente ter um Flamengo saindo na frente, né, e vencendo talvez pelo menos a primeira etapa. Já no segundo tempo, o Flamengo mantém o número de vitória, reduz um pouco o número de empates e aumenta um pouquinho as derrotas, falha mais em marcar, mas segue tomando poucos gols. E o Curitiba apresenta maior crescimento aqui na comparação. Curitiba sai de 0 a 43% de vitória, empata pouco e perde metade dos primeiros tempos comparado ao primeiro tempo. Então, se fosse buscar uma situação de segurança para estar a favor do Flamengo, com uma cotação um pouco mais estabilizada, a gente sabe que no Brasil é mais difícil isso acontecer, eu acho que você deve procurar mais aqui o primeiro tempo e não o segundo. O segundo parece um pouco mais atordoado, né? As bolas aéreas, o Flamengo tem 4 gols de cabeça até o momento, 2 de escanteio. O Curitiba sofreu 3 gols de cabeça, 3 de escanteio, então pode ser que surja aqui uma oportunidade. O Curitiba, pelo mau desempenho fora de casa, chama esse jogo para o mercado de gols. Eu não duvido, tá? Principalmente, como eu falei, dependendo do resultado do Flamengo e Galo hoje, esse mercado de gols pode sim ser uma situação bem interessante. Como eu não tenho trabalhado essas cotações de 1,30, eu prefiro ficar de fora, tá? Agora sim, Avaí e Santos, a gente tem aqui no Flash Score 2,90, jogo extremamente parelho, né? O Avaí dentro de casa, 4 vitórias em 8 jogos, saiu na frente em 63%, é uma média muito boa, falhou em nenhuma situação, ele falhou em marcar, só que vem sofrendo gol em praticamente todos os jogos que faz dentro de casa, né? Então, é bom para um lado, ruim para o outro. Para quem trabalha em ambas marcas aqui, pode ser um time excelente. O Santos não consegue manter um bom desempenho fora de casa. Foi o primeiro a marcar em apenas uma situação, né? Foi provavelmente na vitória que teve aqui. Ficou poucos jogos também sem sofrer gol e falha em marcar em quase metade. Então, apesar do Avaí não estar assim nadando numa maré muito boa, o Santos me parece um adversário um pouco mais fraco, né? O Santos também vem de uma situação complicada. Ainda não aconteceu o jogo do Santos com o Corinthians, onde o Santos tem que reverter um placar de 4 gols. Então é bem provável que o Santos... É provável, tá? Não é o que vai acontecer, mas é provável que o Santos entre aqui eliminado da Copa do Brasil. Já foi eliminado da Sul-Americana pelo Táchira em casa, nos pênaltis. E vem, né, cada vez mais com cobrança, vai sendo pressionado a diretoria. Então é uma situação mais complicada. A gente consegue ver também esse bom desempenho do Avaí no primeiro tempo. O time que venceu metade dos primeiros tempos, perdeu apenas uma situação e não sofre gol com bastante frequência, tá? Já o time do Santos, péssimo desempenho no primeiro tempo fora de casa, perdeu quase metade, não venceu nenhum, falha em marcar em quase 75% dos primeiros tempos que faz. De novo, assim como no jogo do Atlético, no jogo do Flamengo, me parece um cenário mais indicado para trabalhar situações de match odds no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente pode ver aqui uma melhora do Santos e uma piora do Avaí. Mesmo que o Avaí passe a marcar mais gols, o time sofre bastante também. E a gente tem um Santos vencendo um pouco mais, pelo menos, e perdendo um pouco menos. Ou seja, o segundo tempo fica muito mais disputado, tá? Bolas aéreas. O que mais me chama a atenção é o desempenho ruim da defesa do Avaí. 5 gols de cabeça e de escanteio, quer dizer, de bolas paradas sofridos. O Santos também sofre 4 gols de cabeça, mas entre os destaques ofensivos, o time do Santos leva um pouco a melhor, tá? Então, o Avaí chama esse jogo um pouco mais para gols, 75% dos jogos foram over 2,5, já o time do Santos apenas 40%, tá? Momentos dos gols, o Santos é bem distribuído, né? Na metade do primeiro tempo, no finalzinho, a metade do segundo também, não tem muita coisa aqui que chame tanta atenção.
Por último, para fechar o Brasileirão Série A, a gente tem Corinthians e Ceará. No Flash Score a gente tem uma odd do Corinthians fora de casa a 3. Mesma coisa que eu falei do Santos. Parece, é muito provável, que a gente tem um Corinthians entrando aqui classificado para as quartas da Copa do Brasil, que obviamente dá um ânimo muito bom, dá um gás muito bom na equipe que já está também classificado nas quartas da Libertadores para pegar o Flamengo. O time vem de uma vitória em casa contra o Flamengo e o time do Ceará vai fazer ainda também, não aconteceu esse jogo, deve estar para começar nesse momento. Ceará e Fortaleza disputam, né, o jogo da volta. O Ceará perdeu o primeiro jogo por 2-0, é uma situação difícil de reverter, mas não é impossível. Então, dependendo de como chegue o Ceará aqui também, pode ser um jogo de mais exposição, de mais desorganização, mais pressão, até porque o Ceará não venceu nenhuma partida ainda dentro de casa. A gente tem um Corinthians mod 3, como eu falei para vocês, com apenas 3 vitórias fora, mas é normal. O Brasileirão fora de casa, os times são bem nivelados por baixo, né? Nada de muito interesse em relação a quem sai primeiro. O Corinthians, pelo que eu bem me lembro, é um time que quando sai na frente ele consegue quase sempre manter a vantagem, né? Acho que foi só contra o CAP, fora de casa, naquele 1-1, que ele não conseguiu segurar a vantagem. É um time muito bom defensivamente em relação a proteger vantagem, tá? Se a gente olhar aqui a parte de criação, o time do Ceará é aquele... Eu já fiz esse comentário no jogo do Ceará contra o Fortaleza, né? O time do Ceará, ele acaba chamando a atenção de forma negativa, porque é um time que cria muito, as bolas chegam, independente se é pelo alto, se é rasteira, mas o time do Ceará ofensivamente tem dificuldade para colocar a bola para dentro. Isso pode sim ter influência da fase que o Mendonça ficou fora da equipe, mas é uma discrepância bem grande. Você criar mais de 1,5 gols de grande chance e marcar apenas 0,86 significa que você tem um problema, não é só a deficiência do seu adversário, você tem um problema ofensivo, né? Já a parte de gols sofridos é bem esperado, 1,25, 1,29. O Corinthians também é muito parecido, fornece ali, cria grandes chances em 0,93, marca 1 por jogo e cede 1,65, toma 1,5. Bem parecido, né? Os primeiros tempos do Ceará não tem nada de chamativo. O time venceu apenas um primeiro tempo, empatou 43% e perdeu 43%. Também falhou em marcar em quase metade e não sofreu gol em apenas 29%. Então, de maneira geral, a gente consegue ver um primeiro tempo pobre do Ceará, ruim, tá? O Corinthians vence mais, empata menos e perde quase a mesma quantidade. O time falha também em marcar na mesma quantidade, mas tem uma defesa ligeiramente melhor. Sinceramente, o primeiro tempo aqui e tudo que eu tô vendo me indica que a odd do Ceará poderia estar até um pouco mais alta. A gente poderia estar com um mercado um pouco mais indeciso do que colocar o Ceará como um favorito. O segundo tempo ainda piora, né? Porque os dois times ficam praticamente iguais. Acho que a diferença aqui é que o Corinthians mantém o número de derrotas, né? Ou seja, perde metade dos primeiros tempos, perde metade do segundo. O Ceará perde um pouquinho menos o segundo tempo, né? Mas segue falhando bastante em marcar. Então, não consegui encontrar aqui uma discrepância tão grande para fazer a odd do Ceará colocar o Ceará como favorito. Em relação às bolas aéreas e paradas, os dois times têm dificuldades, né? Apesar do Corinthians ter uma zaga, na maioria das vezes, alta, não tem conseguido desempenhar esse papel tão bem nesse Brasileirão. O time do Ceará também tem uma bola aérea alta e os jogadores altos, mas não tem também conseguido fazer os gols. Então o destaque fica para a parte negativa. Os dois times sofrem bastante de cabeça, né? O Ceará sofre um pouco mais de cabeça de fato, né? Cruzamentos e tudo mais. E o time do Corinthians também sofre bastante de bolas paradas. Não acredito que vai ser um jogo também pautado para gols. Depende muito do cenário. Vai que o Corinthians consegue a façanha de ser eliminado na Copa do Brasil depois de fazer 4 gols. Vai que o Ceará é eliminado também e vem aqui com uma necessidade grande. Mas de maneira geral, imagino o Corinthians vindo aqui para tentar fazer os 3 pontos e sem espetáculo, tá? O que eu consigo ver nos momentos dos gols, dá para ver um desempenho do Corinthians melhor aqui no primeiro tempo. E se conseguir a vantagem, é um time capaz de segurar essa vantagem, né? Já o time do Ceará tem situações bem distribuídas, né? Os atacantes a gente já sabe, o Mendonça voltou com 7 gols e o Roger Guedes tem 4. Beleza? Então fechamos aqui a Série A
do Brasileirão. Eu vou comentar a Série B, depois a gente fala sobre a Bundesliga 2, que já retornou, graças a Deus. O Ituano pega o Londrina, odd de 2 aqui, bem comum a gente ver esse tipo de cotação na Série B. O Ituano pega o Londrina com odd de 2, o Londrina tem uma odd próxima a 4. Vamos de novo dar uma olhada aqui. O desempenho do Ituano em casa não é nada também de outro mundo. 2 vitórias em 8 jogos, apenas pouquíssimas situações o time sai na frente do placar. Vamos tentar encontrar por que a odd do Ituano está a 2. Porque, de maneira geral, não concordo, tá? O time falhou pouco em marcar, mas sofre gol também com constância. Média de gols, 1 gol por jogo, nada de muito superior. Aqui, como a gente está falando de Série B, aqui sim a gente pode atrelar essa discrepância da chance criada para a falta de gols pela qualidade técnica dos jogadores. Realmente isso faz diferença, né? O time do Londrina marcou apenas 5 gols nos 8 jogos que fez fora de casa e sofreu 11. Mas, para quem acompanhou o planejamento que eu fiz do Londrina contra o Grêmio e do Londrina contra o Sport, o Londrina não joga mal. Ele vem de uma derrota contra o Grêmio, vem de uma derrota contra o Sport, vem perdendo, mas o Londrina não costuma jogar mal. E isso que me coloca ali uma pulga atrás da orelha em relação a essa odd do Ituano. Mas vamos lá. Primeiro tempo do Ituano. Bastante cor vermelha aqui, né? Empatou a 63% dos jogos, perdeu 1, né? Talvez isso aqui seja um fator óbvio positivo, e venceu 25%. Se a gente olhar para o Londrina, é quase o inverso, né? O Londrina vence pouco, empata também pouco e perde bastante. Então, realmente, o desempenho do Londrina no primeiro tempo é pobre, né? É ruim. Quando a gente vem para o segundo tempo, a gente tem um Ituano caindo muito de produção, só que é uma queda de produção um pouco mais... Assim, eu não posso criticar tanto essa queda, porque é um time que empata mais do que perde, né? Então ele continua mantendo o mesmo número de derrotas do primeiro e do segundo tempo, então continua perdendo muito pouco, mas passa a não vencer nenhuma segunda etapa. Então contar com vitória do Ituano no segundo tempo é mais complicado. Em relação a gols marcados, também nada de muito especial. Não são equipes de muitos gols. O time do Ituano sofre um pouquinho mais de gol no segundo tempo. Já o time do Londrina consegue marcar um pouquinho mais, né? Se a gente for listar aqui as bolas paradas, o Ituano tem 6 gols de escanteio. Isso sim é um fator que você deve anotar aí, as bolas paradas do Ituano, porque num tipo de jogo como esse, que na minha opinião é bem mais parelho do que o mercado está colocando, isso pode ser um fator bem decisivo. Tá? O Londrina também tem 5 gols de cabeça, então fica de olho no mercado de gols de bola parada especificamente nesse jogo, tá? Como eu falei, não me parece ser um jogo para gols, mas óbvio, futebol é jogado, como a gente já sabe. Se você tem metodologia para buscar gols aqui, eu te indico ficar de olho principalmente nos minutos finais. Olha só, 42% dos gols sofridos pelo Ituano são a partir do minuto 80. Que engraçado, né? Será que é uma desorganização, desatenção, perda de vantagem? Não dá para entender. O time também marca 24% nesse momento e o time do Londrina também tem um índice bem grande de gols marcados nesses minutos finais. Então pode ser uma situação de overlimite sim, tá? Mas de novo, olhando para essa odd do Ituano, não sei. Me parece que podemos ter uma correção aqui dependendo do desempenho do Londrina. CRB Brusque, aqui um jogo mais parelho. Deixa eu ver se a gente tem algo de interessante aqui. O time do Brusque fora de casa é fraco. 2 vitórias em 9 jogos. Saiu na frente em apenas 22% dos jogos. O time do CRB já se destaca bem mais aqui nesse fundamento, né? Vamos ver se isso se comprova no desempenho no primeiro tempo. Falhou em marcar em poucos jogos e ficou quase metade dos jogos sem sofrer gol. Fator interessante, defesa boa, né? Mas olha aqui, ó, de novo o contraponto. O time cede mais de 1,5 gols de grandes oportunidades e sofre 0,67. Será que é o grande goleiro do CRB que está fazendo um milagre? Ou será que nós temos uma qualidade bem ruim no Campeonato Brasileiro Série B? Né? Acho que a resposta ela é um pouco óbvia, né? Quando a gente olha para o lado do Brusque, o time marcou apenas 5 gols e sofreu 11. Né? Então tem meio gol por jogo e mais de 1 gol por jogo sofrido. É difícil, viu? Sofrido mesmo.
Em relação ao primeiro tempo, apesar do CRB sair bastante na frente, não é um time que vence com tanta frequência, só que não perde. Ainda não perdeu nenhuma primeira etapa e é um time com uma defesa muito sólida no primeiro tempo. O time do Brusque empata praticamente 56% dos primeiros tempos que faz fora e perde quase 45%. Falhou em marcar em todos os jogos na primeira etapa. Então, por mais que eu não veja aqui uma superioridade muito grande do CRB, esse fator do CRB sair bastante na frente fora, em casa, e o fato do Brusque não ter conseguido marcar nenhum jogo fora de casa no primeiro tempo, pode indicar pra gente uma oportunidade, dependendo da leitura, de estar ali ao Brusque. No segundo tempo, como quase em todos os jogos que a gente viu até agora, o time favorito aqui, o time que mostrou o melhor desempenho na primeira etapa, tem uma queda muito grande. O Brusque melhora, passa a vencer, passa a marcar gols. Então, talvez se você busca gols, o cenário mais ideal para você seja no segundo tempo. E se você busca mais tranquilidade de leitura no Match Odds, talvez seja melhor olhar para o primeiro tempo. Nada de muito interessante nas bolas paradas e aéreas. Também nada de muito chamativo nos mercados de gols, né? Por isso que eu comentei algo bem pontual, né? Mas uma coisa que você deve anotar é isso daqui, ó, os momentos dos gols do Brusque. O time do Brusque marca 75% dos seus gols, já que é um time que não marcou nada no primeiro tempo, ele acaba se soltando no segundo, depois dos 60 minutos. Então, vale a pena ficar de olho. O time do CRB também sofre bastante gol nos minutos finais. Então, como a gente consegue ver, não é um jogo para over 5,5, não é um jogo extremamente aberto, mas dá para trabalhar o mercado de gols aqui no final, dependendo da leitura, para buscar um gol, por que não? Né? Pode ser interessante sim, tá? Então, eu acho que a gente pode ter uma leitura de Lei Brusque no primeiro tempo, tomara que sim. Grêmio e Tombense, 1,39 a odd do Grêmio. Se já é difícil trabalhar odds de 1,30 no Brasileirão, Série A, imagina no B. Mas, vamos lá, vamos dar uma olhada. O Grêmio venceu 6 dos 8 jogos que fez na Arena, saiu na frente em 75% das vezes, isso é muito bom. Ficou sem sofrer gol em 75% dos jogos e falhou em marcar em apenas 25%. Realmente o Grêmio é muito forte dentro de casa. O time da Tombense tem apenas uma vitória fora de casa e saiu na frente em apenas 25% dos jogos. Não assusta tanto a Tombense, então pode sim ceder uma oportunidade de back Grêmio. O time do Grêmio cria mais chances de qualidade do que de fato marca de gols, né? Então tem uma discrepância aqui, mas pelo menos tem feito bastante gol. 12 gols não é uma marca muito ruim. E o time sofre, talvez seja um dos times que menos sofre dentro de casa, acho que é ele e o Cruzeiro, né? Se eu não me engano, deve ser isso. O Cruzeiro acho que tomou um gol só, acho que foi pro Sport. E tem uma discrepância também aqui, ó, nas chances cedidas para os gols tomados. Também deve ter a ver com a qualidade da liga. A Tombense, né, tem uma média de menos de um gol por jogo feito e menos de um gol por jogo sofrido. Dá para olhar como um pote meio cheio, copo meio cheio a parte defensiva, mas ofensivamente é um time que obviamente tem problemas. No primeiro tempo, o Grêmio é de almanaque, né? Avassalador, vence 75% dos primeiros tempos, não perdeu nenhum, não sofreu gol em quase 90%, marcou 8, sofreu um gol. Se a odd do Grêmio tivesse ali a 1,50, eu viria para esse back. Quem sabe? Vamos ver se a gente tem um massacre mesmo do Grêmio para me convencer a estar dentro desse mercado. O time da Tombense venceu apenas um primeiro tempo, empatou 75 e perdeu apenas um. Mas é aquela coisa. O Grêmio é um puta do mandante, né? Então, não. E eu trabalho ao vivo, né? Então, se fosse para trabalhar a favor do Grêmio, mesmo sabendo que a Tombense perde pouco o primeiro tempo, eu confiaria na leitura que eu estivesse vendo naquele momento, óbvio, tá? Quando a gente vem para o segundo tempo, a gente vê um Grêmio que dá uma caída na parte de vitória, o time sai de 75 para 50, mas continua bem. Perdeu um segundo tempo, falhou um pouquinho, empatou um pouquinho mais, mas continua um time que sofre poucos gols. Já o time da Tombense vence um pouco mais, empata um pouco menos, mas acaba perdendo também um pouco menos no segundo tempo, tá? De maneira geral, eu gostaria muito de trabalhar a favor do Grêmio, se não fosse essa odd tão esmagada,
Mas se você tem metodologia para isso, essa odd nesse momento agora está 1,39, já teve a 1,45, quem sabe a gente não pega o Grêmio 1,50 aqui, com uma leitura bem afiada, pode ser interessante. Né? Não me parece também jogos para gols, jogos do Grêmio em casa, over 2,5 apenas uma situação, e jogos da Tombense fora em apenas também uma situação, over 2,5. Então, jogo para gol aqui tá complicado. O Grêmio a gente já consegue ver um pouco mais de distribuição de gols aqui a partir dos 30 minutos, tem uma tendência forte. O time vem sofrendo gols também aqui nos primeiros minutos, né? E o time da Tombense, como marca poucos gols, fica mais complicado, mas tem sim um problema aqui, vamos dizer assim, nos minutos finais. O time sofre quase 30% dos gols nesses últimos minutos. Artilheiro do Grêmio, Diego Souza, um interminável, e o Gabriel Teixeira tem 4 assistências e o Nicolas Silva tem 4 assistências também. Pro lado da Tombense, o Josiel tem 5 gols e o Paulo Júnior tem 2 assistências. Vamos para frente. Sampaio Corrêa e Vasco. Olha, esse jogo aqui me chama a atenção. Por quê? O Sampaio Corrêa tem um desempenho muito bom dentro de casa. Não é um time fácil de leitura, vou dizer para vocês. Eu acompanhei os últimos jogos do Sampaio. O Sampaio é um time que cede muita chance para o adversário, mas não tem sofrido tantos gols. E cede muita chance principalmente quando já está em vantagem, tá? Porque é um time que quase sempre sai na frente. Olha só, 88% das vezes que ele jogou em casa, ele saiu na frente. Então é um time que está quase sempre na frente no primeiro tempo e aí ele dá uma recuada para poder jogar no contra-ataque. Isso é muito comum de acontecer, só que é uma recuada mesmo. Você vê os caras alçando bola na área deles o tempo todo. Isso passa para match odds eu não gosto. Eu não estaria a favor do Sampaio Corrêa quando ele estivesse vencendo com essa recuada toda, mas tem quem goste. Enfim, vamos lá. 75% de vitória, realmente um número muito bom. Não falhou em marcar em nenhum jogo. Ficou 50% das partidas sem sofrer gol. Realmente é um time muito bom para os padrões da Série B. Quando a gente fala de gols sofridos, é ainda melhor, né? A gente viu o Grêmio ali sofrendo 2, o Sampaio sofre 4, por mais que seja um time que recua bastante depois do gol. E é um time que tem uma média de gols criados e de gols feitos bem parecida, né? 1,80, 1,88. Aqui nos gols sofridos a gente tem já um time que cede 1,5 gol de grande chance por jogo e só sofre meio. Então aqui sim entra a qualidade do adversário, né? O Vasco cede bastante chance de gol também, quase 1,80, mas vem sofrendo só 0,75. Talvez a qualidade duvidosa da Série B esteja sim favorecendo o Vasco nesse momento. O time precisa parar de ceder tantas chances assim. Já em relação aos gols criados, né, aos gols esperados a favor, o Vasco está bem dentro da média. Como era de se esperar, o Sampaio Corrêa no primeiro tempo tem um desempenho muito bom, né? Quase 65% de vitória dos primeiros tempos, só perdeu 1, falhou pouco em marcar e sofre poucos gols. O Vasco, apesar de ter vencido apenas 3, não faz os primeiros tempos tão ruins, tá? Só perdeu 25%, consegue marcar seus gols, sofre relativamente pouco também, só que dá para ver sim uma discrepância aqui comparando um time ao outro. O que vai ditar para a gente uma oportunidade ou não de trabalhar a favor do Sampaio ou contra o Vasco é o comportamento, né? O Vasco, eu consigo imaginar o Vasco, assim como o Bahia, como o Cruzeiro, como um time que não vem para dar espetáculo. Então ele vem para fazer os 3 pontos. Se tiver que fazer isso contra-atacando, numa chance de jogo, vai fazer, né? E se tiver que marcar primeiro e recuar para proteger a vantagem, também vai, né? Não vejo muito escrúpulo assim de ficar, o Vasco não pode recuar. Pô, o time grande tem que fazer ponto e voltar para a primeira divisão, é assim que funciona. Então, sim, pelo que a gente viu dos últimos jogos, dá para tentar buscar uma leitura de lei Vasco no primeiro tempo se o Sampaio começar muito bem. Mas as chances que eu vi do Sampaio cedendo ao seu adversário me causam uma situação de alerta, tá? Porque quando o Sampaio pegar times fortes, como é o caso do Vasco, aí o buraco é mais embaixo. Você vencer bastante em casa, se soltar, ir para cima contra times mais fracos é uma coisa. Você fazer isso contra times mais fortes, uma hora a conta chega, tá? Então cuidado, né? Reforça a leitura aí para não
ser pego de calça curta. O segundo tempo é muito parecido. O Sampaio ainda melhora. O time do Sampaio passa a perder nenhum segundo tempo, né? Continua falhando um pouco em marcar e continua tomando poucos gols. Então a única diferença é que ele marca um gol a mais, né? Já o time do Vasco também mantém praticamente a mesma média, até engraçado, né? Em relação à porcentagem é praticamente igual. O Vasco só deixa de marcar um gol comparado ao primeiro tempo. Então, enfim, eu não duvido que se o Vasco sair na frente aqui a gente tem um jogo mais tendendo para under, com o Sampaio tentando rodear a área ali o tempo todo, porque tem realmente um bom desempenho em casa e o Vasco vai ter os contras. Agora, se o Sampaio sair na frente e recuar o tanto que ele costuma recuar contra outros adversários, cuidado, porque o time do Vasco tem qualidade e essa recuperação de resultado do Vasco pode acontecer. O Vasco pode tentar arrumar um empate aqui, sim, tá? Nada de muito interessante em relação a bolas aéreas. O Vasco marca 4 gols de fora da área até o momento, tá? Como eu falei, não me parece um jogo muito inclinado para gols, assim como quase todos os jogos da Série B, né? E os momentos dos gols aqui, olha que interessante, o time do Sampaio não marca tantos gols até os 30 minutos. Se você for buscar os dados do Sampaio, ele vem vencendo os primeiros tempos, mas ele marca gol quase sempre aqui, ó, a partir dos 30 minutos até os 45. Então um crescimento maior do time nos minutos finais. E também tem aqueles gols para matar o jogo, né? Nos contras da vida em jogadas de velocidade. O Vasco não tem nada de muito relevante, né? Raniel é o artilheiro do Vasco com 5 gols. O Gabriel Poveda é o artilheiro do Sampaio com 7. Beleza? O último jogo aqui da Série B é Guarani e Bahia. Jogo também com odd bastante parelha. O Bahia é ligeiramente favorito, vamos dizer assim. O Guarani tem 1 vitória dentro de casa. O Bahia tem 3 vitórias fora de casa. Nada me chama muita atenção aqui em relação ao primeiro a marcar. Me chama um pouco a atenção na qualidade do Guarani defensiva. 63% dos jogos ele ficou sem sofrer gol. Dos jogos que a gente analisou hoje aqui, acho que foi o melhor. Mas é um time que falha muito em marcar. E aqui a gente tem um exemplo claro de qualidade ofensiva. O time do Guarani cria 1,53 de finalizações e gols esperados por jogo. Ou seja, ele tem meio campo, tem quem faça a bola chegar, tem as chances para matar o jogo. Só que ele faz 0,25. Então a média de gols do Guarani era para estar próxima de 1,5. O time marca 0,25. Então não é só a qualidade defensiva do adversário. Aqui é a deficiência ofensiva do Guarani, que precisa investir em bons jogadores de ataque, né? As bolas não estão entrando porque os caras não estão colocando lá para dentro, né? Esse é fato, tá? Já o time do Bahia tem uma média também baixa de gols fora de casa, mas também sofre um pouco menos, como é normal na Série B, médias baixas de gol. Mas aqui a gente tem o Bahia cedendo muito mais chances, a gente consegue ver, e sofrendo menos gol, uma diferença de quase 1 gol, né? Então isso sim, né, na parte defensiva a gente pode sim culpar um pouco da qualidade do adversário, vamos dizer assim. Nada de muito especial no Guarani no primeiro tempo, o time venceu apenas uma das primeiras etapas, empatou muito e perdeu 25%, falhou em marcar em quase todos, também é um time que fez 2 gols, falhou em marcar em quase todos os primeiros tempos, está distribuído, 1 gol no primeiro tempo, 1 gol no segundo e é isso, né? Mas sofre poucos gols também. Já o time do Bahia marca um pouco mais, sofre também mais ou menos a mesma quantidade, perde a mesma quantidade, mas vence um jogo a mais. No segundo tempo, a coisa fica mais difícil, né? O Bahia marca menos, sofre menos, o time do Guarani sofre um pouquinho mais, mas de maneira geral, é o que o mercado está dizendo, é um jogo muito parelho. Agora, contar com gol nesse jogo, olha, nenhum dos jogos do Bahia fora de casa foram over 2,5 e apenas um jogo do Guarani em casa foi over 2,5. Afinal de contas, o Guarani marcou 2 gols, né, nos últimos 8 jogos que fez em casa e o Bahia marcou 6 nos últimos 8 que fez fora. Difícil, hein? Dá nem para olhar aqui os momentos dos gols total, porque o Guarani tem feito pouquíssimos, tá bom? Então, cuidado ao buscar gols nesse jogo. Se for trabalhar algo aqui, é match odds e leitura mesmo, tá? Vamos falar de Argentina pra gente fechar? Deixa eu ver como é que a gente tem aqui, ó.
Bom, vamos só nos grandes aqui da Argentina. A gente tem o Boca jogando contra o Talleres, o Racing jogando contra o New Old Boys, o Independiente contra o Rosário. Vamos dar um overview aqui, uma passadinha por cima de tudo. O Barracas Central joga com o Argentino Júnior. Esse jogo, o Argentino Júnior fora de casa é favorito a 1,90. De maneira geral, vamos ver se a gente encontra algo aqui que chame a atenção. Os dois times marcam e sofrem bastante gol. O time do Argentino Júnior vence pouco fora de casa. Nada de muito interessante no primeiro tempo, nenhum time se destaca. Tem uma queda bem acentuada aqui do time do Barracas, mas também me parece que continua um jogo para gols. Como é de costume, gols de fora da área na Argentina e gols de cabeça, né? O Barracas tem 9 gols de cabeça. O time do Argentino Júnior sofreu 5 e o Barracas sofreu 8 de cabeça. Então, sim, ficar de olho na Argentina em bolas aéreas é sempre muito importante. Me parece um jogo com tendência para pelo menos 2 gols, mas enfim, se você vai conseguir fazer esse jogo, tenta, óbvio, utilizar a leitura. Gimnasia e Colón. Colón tem uma vitória fora de casa, Gimnasia tem 7. Aqui sim a gente tem uma discrepância pelo menos nos desempenhos em casa, que pode ceder para a gente uma oportunidade. Gimnasia tem uma odd de 1,95, próximo a 2. Só que o primeiro tempo não chama nada de atenção. Tá? O Gimnasia não tem um primeiro tempo tão bom. O time do Colón e o Gimnasia tem o mesmo número de derrotas no primeiro tempo. O time do Colón sofre menos gol comparado ao time da casa e marca um pouquinho menos de gol. Então não dá para ver discrepância que justifique essa odd no primeiro tempo. Mas no segundo, aí as coisas ficam de outro mundo, porque o Gimnasia passa a vencer de 20% para 80% do segundo tempo. O time simplesmente fica possuído. Não perdeu nenhum, não falhou em marcar em nenhum segundo tempo e não sofreu gol em 80%. Então, se vai buscar gols ou a vitória do time da casa, parece ser o cenário mais ideal, né? E o time do Colón tem 7 gols sofridos de bola aérea de cabeça, né? Mas o time do Gimnasia não é muito bom nesse fundamento. Mais um jogo onde as bolas de chute de fora da área são um fator importante, né? O Colón não tem uma média muito boa de gols, já o time do Gimnasia sim, tá? Então, como a gente conseguiu ver, um crescimento muito grande do Gimnasia no segundo tempo, e o time do Colón também toma os seus golzinhos na segunda etapa, tá? Depois nós temos Independente e Rosário Central, mod de 1,90 para o Independente. Rosário também um desempenho muito ruim fora de casa. O Independente sai na frente com mais frequência, tem mais gols marcados, menos gols sofridos. O primeiro tempo do Independente é melhor, mas também não é tudo isso, né? Mas o time sofre menos gols que o adversário e perde um pouquinho menos, né? Mas sim, pode ser uma situação de valor ficar de olho no primeiro tempo. Já o segundo tempo, de novo, aqui a gente tem uma discrepância grande. Aí é quase metade de vitória para o Independente, o time só perdeu uma situação praticamente e não sofreu gol em mais da metade, né? Bolas aéreas também, como de costume, como de praxe, e só o time da casa chama esse jogo para gols, né? É engraçado, né? Eu não sei se vocês já repararam e já pararam para fazer jogos do Campeonato Argentino. Todo jogo do Campeonato Argentino que eu assisto, eu tenho vontade de entrar no over 5,5. É parecido com o francês. É muita chance, é muita criação, muita correria, muito empenho, muita finalização perigosa de fora da área, muita bola aérea perigosa. Mas às vezes a bola não entra, né? A qualidade ofensiva também é complicada, assim como às vezes daqui no Brasil. Cenário de gols também me parece que é mais ideal aqui para o segundo tempo, tá? Vamos passar rapidinho aqui, New Old Boys e Racing. O Racing fora de casa não é tão favorito assim, 2,25, né? O News tem 67% de vitória em casa, também é o mesmo número de vezes que ele sai na frente do placar e o mesmo número de vezes que ele ficou sem sofrer gol. Então é um time bom, time consistente, né? Já o time do Racing tem 4 vitórias apenas, nada de muito especial aqui. Falhou pouco em marcar, mas vem sofrendo bastante gol também. Um time um pouco inconsistente fora de casa. Os dois times criam a mesma situação e cedem poucas chances também ao adversário de maneira geral. O Racing tem um bom desempenho fora, então cuidado aqui. A gente pode olhar para cá e falar, não, o New Old Boys tem mais vitórias, sai mais na frente, sofre menos gols,
mas o primeiro tempo do Racing fora de casa costuma ser muito bom, isso aqui pode ser um problema. Já no segundo tempo, aí sim, o poderio do Nils começa a aparecer, e aí a gente pode ter um jogo mais tendendo para o time da casa, mas de todos os jogos que eu vi aqui, parece muito parecidos as situações, esse cenário de gols, na minha opinião. Bolas aéreas do Racing, 8 gols de cabeça, né? E 7 gols de fora da área, como é de costume. Vamos lá, último jogo do argentino, rapidinho, Boca Juniors, 6 vitórias em casa, não faz uma boa campanha ainda o Boca Juniors, o Tajeres pior ainda, 0 vitórias, o time do Boca sai na frente com bastante frequência, agora que foi eliminado da Libertadores, talvez o Boca se foque com mais empenho aqui na primeira divisão da Argentina, a gente pode ter um cenário aqui de Beck Boca que está a 1,80, né? O Tajeres, ele se classificou contra o time... O Tajeres se classificou? Tá aí uma pergunta. Eu acredito que se classificou. Deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Tajeres. Foi contra o Colón. Se classificou sim. Tajeres, se eu não me engano, vai pegar o Vélez nos playoffs da Libertadores. Deixa eu ver se já tem aqui, ó. Exatamente, Tajeres e Vélez nas quartas de final da Libertadores. Não faz... e isso todo mundo consegue ver, um campeonato argentino fora de casa muito bom, mas o Tajeres tem que ser respeitado. O Tajeres está dentro da Libertadores, o Boca não, né? Mas enfim, aqui é outro campeonato, dá para tentar vir buscar algo a favor do Boca. O primeiro tempo do Boca é bem forte, apesar de sofrer bastante gol, né? O primeiro tempo do Boca é bastante forte. O time do Tajeres só venceu uma situação no primeiro tempo e falhou em marcar em 80% das vezes. Então pode ser um cenário interessante ficar de olho num Beck Boca ou num Lei Tajeres aqui. O segundo tempo já é um pouco terra sem lei, o Tajeres melhora, o Boca piora, e as bolas aéreas seguem cantando alto aqui no Campeonato Argentino, como é de praxe, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação sobre a Elitserien. O que a gente tem aqui? Na Suécia, o Malmo, fora de casa contra o Norrköping. Vamos dar uma olhada na classificação do Malmo nesse momento. O Malmo está na 5ª colocação, fora de casa o time tem apenas a 9ª campanha. Olha só, o Malmo fora de casa tem 2 vitórias em 7 jogos. O Norrköping já foi um time que chamou bastante atenção nas últimas temporadas, também não é nada de especial. Primeiro tempo, nada de especial nos dois times. Segundo tempo também bem parelho. Então o meu recado aqui para você é só tomar um pouco de cuidado com a confiança na camisa, tá? Eu vejo muita gente pegando esses grandes times e mesmo fora de casa achando que eles vão vencer, né? Então cuidado. O Djurgården já tem uma campanha bem melhor do que o Värnamo. Eu já falei sobre esses dois times aqui nos últimos planejamentos. O time sai na frente em 71% das vezes, tem uma média de gols altíssima, olha só, o time marca mais gols do que cria. Olha que loucura. Que doideira. Primeiro tempo também muito forte, segundo tempo ainda melhor, venceu todos os segundos tempos o Djurgården. Olha, marca aí, uma possibilidade de trabalhar a favor do Djurgården, mod 1,40, padrão europeu, né? Desde que a gente tenha leitura, é óbvio, tá? E por último, os jogos aqui da Elitserien, da Noruega. Eu não tenho feito Jerv e Sandefjord, mas esse Rankan com Bodoglin pode ser interessante. Vamos ver. Bodoglin a 1,75. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Todo mundo fala tanto do Bodoglin. O Bodoglin venceu metade dos jogos que fez fora, saiu na frente também em metade, falhou pouco em marcar, mas tem sofrido bastante gol. Então, defensivamente o Bodoglin não vem tão bem. O time do Rankan não é tão especial assim também dentro de casa. No primeiro tempo, o Bodoglin é ligeiramente... Não dá nem para falar que é ligeiramente superior, né? O time sofre um pouquinho menos de gol e vence um pouco mais. No segundo tempo, o Bodoglin cai bastante de rendimento, passa a sofrer mais gols. E o time do Rankan melhora. Então, para quem vem trabalhar o Bodoglin só pela camisa Bodoglin, cuidado. Pode ser um jogo para você aplicar uma leitura no live, confirmar o que você vai fazer, porque não vem jogando tão bem o Bodoglin fora de casa. Tá? Cuidado. Nas bolas aéreas aqui, o time do
do Rankan também fez 6 gols. O time do Bodoglin é um time geralmente over, chama esse jogo para gols. O time do como é o nome? Rankan, não tanto, tá? E o Bodoglin cresce, fica bem possuído aqui a partir dos 60 minutos, 59% de gols marcados a partir dos 60. Bom, chega, né? 50 minutos de vídeo, senão a gente fica um episódio de Game of Thrones por aqui. Não inventa, faz o simples e é sempre um prazer. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever. Valeu, até a próxima.